A tela apresenta o CAD institucional da 36ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, sobre fundo branco texturizado, o título aparece em azul intenso, acompanhado dos ícones de calendário, transmissão ao vivo e horário das 11 horas. À direita, há uma grande fotografia do Mirante de Boa Vista, em destaque. A torre alta reflete a luz do pôr do sol, cercada por um parque com curvas de ciclovia, espelhos d'água e áreas arborizadas. Ao fundo vê-se parte da cidade e o céu colorido em tons de laranja, azul e cinza. Na base, surgem os logotipos do TRE e da bandeira de Roraima, compondo um visual moderno e institucional. A tela apresenta o CAD institucional da 36ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, sobre fundo branco texturizado, o título aparece em azul intenso, acompanhado dos ícones de calendário, transmissão ao vivo e horário das 11 horas. À direita, há uma grande fotografia do Mirante de Boa Vista, em destaque. A torre alta reflete a luz do pôr do sol, cercada por um parque com curvas de ciclovia, espelhos d'água e áreas arborizadas. Ao fundo vê-se parte da cidade e o céu colorido em tons de laranja, azul e cinza. Na base, surgem os logotipos do TRE e da bandeira de Roraima, compondo um visual moderno e institucional. A tela apresenta o CAD institucional da 36ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, sobre fundo branco texturizado, o título aparece em azul intenso, acompanhado dos ícones de calendário, transmissão ao vivo e horário das 11 horas. À direita, há uma grande fotografia do Mirante de Boa Vista, em destaque. A torre alta reflete a luz do pôr do sol, cercada por um parque com curvas de ciclovia, espelhos d'água e áreas arborizadas. Ao fundo vê-se parte da cidade e o céu colorido em tons de laranja, azul e cinza. Na base, surgem os logotipos do TRE e da bandeira de Roraima, compondo um visual moderno e institucional. A tela apresenta o CAD institucional da 36ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, sobre fundo branco texturizado, o título aparece em azul intenso, acompanhado dos ícones de calendário, transmissão ao vivo e horário das 11 horas. À direita, há uma grande fotografia do Mirante de Boa Vista, em destaque. A torre alta reflete a luz do pôr do sol, cercada por um parque com curvas de ciclovia, espelhos d'água e áreas arborizadas. Ao fundo vê-se parte da cidade e o céu colorido em tons de laranja, azul e cinza. Na base, surgem os logotipos do TRE e da bandeira de Roraima, compondo um visual moderno e institucional. A tela apresenta o CAD institucional da 36ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, sobre fundo branco texturizado, o título aparece em azul intenso, acompanhado dos ícones de calendário, transmissão ao vivo e horário das 11 horas. À direita, há uma grande fotografia do Mirante de Boa Vista, em destaque. A torre alta reflete a luz do pôr do sol, cercada por um parque com curvas de ciclovia, espelhos d'água e áreas arborizadas. Ao fundo vê-se parte da cidade e o céu colorido em tons de laranja, azul e cinza. Na base, surgem os logotipos do TRE e da bandeira de Roraima, compondo um visual moderno e institucional. A tela apresenta o CAD institucional da 36ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, sobre fundo branco texturizado, o título aparece em azul intenso, acompanhado dos ícones de calendário, transmissão ao vivo e horário das 11 horas. À direita, há uma grande fotografia do Mirante de Boa Vista, em destaque. A torre alta reflete a luz do pôr do sol, cercada por um parque com curvas de ciclovia, espelhos d'água e áreas arborizadas. Ao fundo vê-se parte da cidade e o céu colorido em tons de laranja, azul e cinza. Na base, surgem os logotipos do TRE e da bandeira de Roraima, compondo um visual moderno e institucional. A tela apresenta o CAD institucional da 36ª sessão de julgamento do TRE Roraima.
À esquerda, sobre fundo branco texturizado, o título aparece em azul intenso, acompanhado dos ícones de calendário, transmissão ao vivo e horário das 11 horas. À direita, há uma grande fotografia do Mirante de Boa Vista, em destaque. A torre alta reflete a luz do pôr do sol, cercada por um parque com curvas de ciclovia, espelhos d'água e áreas arborizadas. Ao fundo vê-se parte da cidade e o céu colorido em tons de laranja, azul e cinza. Na base, surgem os logotipos do TRE e da bandeira de Roraima, compondo um visual moderno e institucional. A tela apresenta o CAD institucional da 36ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, sobre fundo branco texturizado, o título aparece em azul intenso, acompanhado dos ícones de calendário, transmissão ao vivo e horário das 11 horas. À direita, há uma grande fotografia do Mirante de Boa Vista, em destaque. A torre alta reflete a luz do pôr do sol, cercada por um parque com curvas de ciclovia, espelhos d'água e áreas arborizadas. Ao fundo vê-se parte da cidade e o céu colorido em tons de laranja, azul e cinza. Na base, surgem os logotipos do TRE e da bandeira de Roraima, compondo um visual moderno e institucional. A tela apresenta o CAD institucional da 36ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, sobre fundo branco texturizado, o título aparece em azul intenso, acompanhado dos ícones de calendário, transmissão ao vivo e horário das 11 horas. À direita, há uma grande fotografia do Mirante de Boa Vista, em destaque. A torre alta reflete a luz do pôr do sol, cercada por um parque com curvas de ciclovia, espelhos d'água e áreas arborizadas. Ao fundo vê-se parte da cidade e o céu colorido em tons de laranja, azul e cinza. Na base, surgem os logotipos do TRE e da bandeira de Roraima, compondo um visual moderno e institucional. A tela apresenta o CAD institucional da 36ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, sobre fundo branco texturizado, o título aparece em azul intenso, acompanhado dos ícones de calendário, transmissão ao vivo e horário das 11 horas. À direita, há uma grande fotografia do Mirante de Boa Vista, em destaque. A torre alta reflete a luz do pôr do sol, cercada por um parque com curvas de ciclovia, espelhos d'água e áreas arborizadas. Ao fundo vê-se parte da cidade e o céu colorido em tons de laranja, azul e cinza. Na base, surgem os logotipos do TRE e da bandeira de Roraima, compondo um visual moderno e institucional. No plenário do TRE de Roraima, Declaro vê-se a mesa aberta de julgamento a em formato 36ª semicircular, sessão iluminada por ordinária luzes brancas do do teto. Pleno do Tribunal Regional Ao centro da Eleitoral de bancada Roraima. está o desembargador Mozarildo Monteiro Como de praxe, não Cavalcante, havendo qualquer presidente da objeção, sessão, declaro sentado aprovada a diante ata de um da sessão notebook. anterior. Atrás dele há uma Indago grande tela de se há algum projeção, processo em ladeada mesa. pelas bandeiras do Brasil e de Não havendo Roraima. processo em mesa, Ao redor, eu os peço, demais já magistrados passando e ao processo em servidores pauta, trabalham em peço seus pregão do primeiro computadores, item. enquanto algumas pessoas acompanham a sessão nas cadeiras do auditório. Oi. Recurso eleitoral 0600-646 O secretário judicial José Milcua Neto, de pele clara e cabelo grisalho curto, lê um documento ao microfone, sentado à mesa com notebook e materiais de apoio. Advogado Manuel Leocádio de Menezes. Com a palavra, eminente relator. Excelência, trata-se de... primeiro quero cumprimentar Vossa Excelência, presidente desembargador Mozarildo, cumprimentar o juiz eleitoral, doutor Vitor, juiz federal, aqui pela primeira vez aqui presencial, né? Uma satisfação muito grande. Cumprimentar O juiz Marcos Gil, relator do processo, aparece sentado à direita da mesa. Ele é um homem de cabelos curtos escuros, usa óculos e veste toga preta com detalhes vermelhos, observando atentamente seus documentos durante a sessão. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Genilson Costa e Silva,
candidato ao cargo de vereador do município de Boa Vista, contra a sentença do juízo da primeira zona eleitoral, que julgou aprovadas com ressalvas as contas eleitorais e determinou a devolução de R$ 21.450 ao Tesouro Nacional. A decisão do juiz Acó, nos termos acima, lastreou-se em inconsistências apontadas pela unidade técnica, sobretudo pela aquisição de 1 milhão de unidades santinhos sem a contratação de militância ou outro meio logístico para viabilizar a distribuição do material. No recurso eleitoral, o recorrente alega que o juiz Marcos Gil, relator, sentado à direita, de óculos e toga preta, analisa documentos com atenção durante a sessão. Além de não oportunizar manifestação quanto à logística adotada na distribuição dos santinhos. Aduz ainda que consta na prestação de contas a contratação de militantes. Ao final, o recorrente postula a reforma da sentença com vista à aprovação das contas, bem como a afastar a imposição da devolução de valores ao Tesouro Nacional. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau requer a manutenção da sentença, reafirmando os seus termos. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo parcial provimento do recurso eleitoral para anular a sentença, entendendo que houve cerceamento de defesa ante a inobservância do artigo 69, parágrafos 4º e 6º da Resolução TSE 23607 de 2019. É o relatório. Representante do Ministério Público. Boa tarde a todos. Aproveito para... O representante do Ministério Público senta ao lado do desembargador ao centro. Os magistrados aqui presentes e o doutor Vitor, que está por videoconferência. E, basicamente, Excelência, eu mantenho o parecer apresentado pelo colega. Para o ilustre relator. O recurso é tempestivo e adequado pelo que merece conhecimento. Conforme narrado, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, enquanto a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou pela nulidade da decisão. Embora com escopos diversos, o fundamento é o mesmo, ou seja, a alegação de cerceamento de defesa do recorrente o juiz Marcos Gil, pela ausência relator de do notificação processo, para aparece sentado à direita da mesa. de militantes. Ele é um e de homem de logística cabelos adotada curtos na escuros, campanha para usa óculos distribuição e de veste toga santinhos. preta com A detalhes sentença vermelhos, expõe que a observando falta de atentamente seus contratação de documentos militantes, durante a sessão. bem como a inexistência de gastos com logística e distribuição da vultosa quantidade de santinhos, leva à presunção de que parte considerável dos materiais não foi utilizada de forma eficiente, o que justifica a imposição de devolução de percentual dos recursos empregados na aquisição do material. Que eu cito parte da sentença. No caso em apreço, o juiz sentenciante demonstra preocupação com a gestão dos recursos públicos empregados nas campanhas eleitorais e indica violação aos princípios constitucionais da economicidade, proporcionalidade e eficiência. Todavia, apesar de relevantes e salutares, as questões trazidas pelo juiz Acó, verificamos a inobservância do disposto nos parágrafos 4º e 6º do artigo 69 da Resolução TSE 23607 de 2019. E aqui eu cito os artigos, os parágrafos que basicamente dizem que, verificada a existência de falha, deve ser ouvido o prestador de contas, né? Aqui eu vou ler o parágrafo 4º. Verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade em relação a qual não se tenha dado à prestadora ou ao prestador de contas prévia oportunidade de manifestação ou complementação, aparece a unidade sentado à direita da mesa. ou o responsável pela Ele é um análise homem de cabelos técnica curtos deve escuros, usa notificá-los no óculos e prazo veste toga e preta na com forma do detalhes artigo vermelhos, 98 dessa observando resolução. atentamente seus documentos Assim, durante a assiste sessão. razão ao recorrente e à Procuradoria Regional Eleitoral ao sustentarem que o parecer técnico de contas se circunscreveu a solicitar do candidato justificativa quanto à contratação de serviços de confecção de santinhos, 1 milhão de unidades, ou seja, não diligenciando a respeito de contratação de militantes ou logística operada durante o período de campanha. E aqui eu cito a parte do parecer técnico. Assim, a análise recursal revela que o pleito merece acolhimento, uma vez que não foi oportunizada manifestação específica do candidato, resultando no cerceamento de defesa em desprestígio aos princípios do contraditório e ampla defesa. Isso porque a sentença ancorou-se em elemento para o qual não deu oportunidade de manifestação ao prestador de contas. E aqui eu cito vários precedentes.
Dessa forma, forçoso reconhecer a nulidade da sentença em O juiz virtude do Marcos Gil, cesseamento de relator do defesa processo, pela falta de aparece sentado à notificação direita para da mesa. manifestação quanto aos Ele é um elementos homem de que cabelos curtos subsidiaram a escuros, decisão. usa óculos Pelo e veste exposto em toga preta consonância com com a detalhes Procuradoria vermelhos, Regional Eleitoral, observando atentamente declara a seus nulidade da documentos durante a sentença sessão. recorrida e determina o retorno dos autos ao juízo de origem para proferir nova decisão, oportunizando manifestação do candidato quanto à ausência de contratação de militantes e quanto à logística adotada na campanha para a distribuição de santinhos. Inclusive, Fala em presidente, eu queria direção ao acrescentar centro que, da mesa. quando retorna para o segundo parecer técnico, a equipe técnica fala até que esse caso deveria ser analisado, ser investigado, né, em outra instância, que foi aberto, inclusive, um inquérito pelo Ministério Público de primeiro grau para investigar essa questão do santismo. Então, nesse sentido, prestigiando a ampla defesa de contraditório, foi por isso que eu determinei o retorno. É o meu voto. Em discussão, o voto do eminente relator, que dá provimento ao recurso. Não havendo discussão, indago se há alguma divergência. Não havendo, anuncio o resultado. O Pleno, Fala o à desembargador unanimidade, do centro. em consonância com o parecer do Ministério Público, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O único em pauta do O desembargador Mozarildo, de pele clara Não e cabelo havendo mais grisalho curto, processos em aparece pauta, sentado ao recurso centro, em pauta, lendo atentamente seu eu notebook passo enquanto aos veste assuntos toga preta com administrativos, detalhes em vermelho. facultando a palavra a quem tiver interesse. Você vai anunciar? O Tribunal Regional Eleitoral O de secretário Roraima judicial informa José o fim do Milpua mandato Neto, do de juiz pele Marcos clara e Gil, cabelo grisalho juiz curto, substituto lê um na documento classe ao dos microfone, juristas, no sentado próximo à dia mesa com 17 de notebook maio. e materiais de Considerando apoio. que esta sessão é a última sessão presencial, a presidência desta Corte Eleitoral aproveita o ensejo para registrar profundo agradecimento por sua dedicação, integridade e valiosa contribuição ao longo do seu mandato neste Tribunal Regional. Ao mesmo tempo, esta Corte deseja ao excelentíssimo senhor juiz êxito nos novos caminhos que se abrem. A seguir, passo a palavra à excelentíssima juíza eleitoral, Joana Sarmento de Matos, que irá transmitir uma breve mensagem em nome desta Corte Eleitoral em despedida ao juiz Marcos Gil. Bom dia a todos, né? Prometo que eu vou ser breve, ninguém vai levar o relógio para ver se parou, ainda mais no horário do almoço, né? Salutar que as A palavras juíza sejam Joana Sarmento bem de breves, Matos, mas mulher de pele não clara tão e cabelos breves, longos tendo e em escuros, vista aparece a sentada à mesa do envergadura plenário, colega concentrada que em nos seus deixa, apontamentos. né, nessa sessão de hoje. Eu cumprimento a todos, né, que estão presentes física ou virtualmente na sessão, por meio do desembargador-presidente, Mozarildo Cavalcante. Eu fui incumbida, né, dessa tarefa de falar algumas palavras, e qualquer incorreção se deve ao Neto. Ele que me passou as informações que eu utilizei aqui. Brincadeiras à parte, mas, enfim. Quis a vida que eu e o ilustre doutor Marcos Barbosa, que hoje retorna à Procuradoria-Geral do Estado de Roraima, nos encontrássemos nesse grandioso dia, após a caminhada no TRE, inclusive junto à ouvidoria. Ele, nascido na cidade de Resplendor, localizado no Vale do Rio Doce, e eu na cidade de Itambacuri, também no Vale do Rio Doce, e ambas situadas no estado de Minas Gerais. Somos, portanto, mineiros da gema, e possuímos coração e alma de mineiros por nascimento. Contudo, por opção e adoção, somos de Roraima, o estado mais setentrional do território brasileiro. Organiza os papéis à sua frente. Não precisam ficar aflitos que eu virei a página, porque eu sou meio bagunceira, tá? Despedir do doutor Marcos Gil é muito difícil, tendo em vista o trabalho desenvolvido junto a essa corte, tendo vasto currículo aqui sintetizado. Bacharelou-se em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, advogado, procurador do Estado, deixando o TRE, na data de hoje, mestre em Direito Ambiental e especializado em Direito Constitucional.
professor de Direito Eleitoral, de Direito A Internacional juíza Joana Público Sarmento e de Matos, Hermenêutica na mulher de atual pele clara e Faculdade cabelos da longos e Amazônia. escuros, aparece O sentada à Estado mesa de do Roraima plenário, concentrada esperava em seus e obteve apontamentos. junto a essa corte e tenho certeza que o terá, aonde o colega estiver, um propagador da seguinte lição deixada por Confúcio. Se você tem uma laranja e troca com uma outra pessoa que também tem uma laranja, cada um fica com uma laranja. Mas se você tem uma ideia e troca com outra pessoa que também tem uma ideia, cada um fica com duas. Qualquer operador do direito, sério, dedicado, operoso, como o Dr. Marcos Gil, sabe que o ofício é tormentoso. E ele o desenvolveu com pleno êxito as atividades. No trabalho, encontrou muitas pedras, mas, ainda que com muitas pedras no caminho, como nas palavras do poeta, também mineiro de Tabira, Carlos Drummond, soube construir um castelo. Isso exigiu do nosso querido colega que hoje se despede, uma postura... A juíza Joana Sarmento de Matos, mulher de pele clara e cabelos longos e escuros, aparece sentada à mesa do plenário, concentrada em seus apontamentos. A estrada asfaltada. É confortável caminhar, mas nela não crescem flores. E o que Roraima sempre teve para ofertar, até mesmo aos que apenas a visitam, são flores. E assim, trabalhando, poderá ver as flores, não apenas crescerem, mas também poderá plantar algumas, como o espírito de criança descrito por Saramago. Tentei não fazer nada na vida que envergonhasse a criança que eu fui. Isso é fundamental para qualquer operador de direito e foi colocado muito em prática pelo nosso colega que ora se despede. Houve momentos em que Vossa Excelência foi requisitado a falar, mas também houve equilíbrio com os locais e os momentos de fala, com a preciosidade do silêncio. Isso porque, conforme deixado em legado por Vitor Frankl, organiza os papéis à sua frente. Ninguém é produto das circunstâncias, mas todos somos produtos das decisões que tomamos. E as decisões foram exigidas de Vossa Excelência a todo momento, mas tratou-as com prudência e paciência, permeando a todas por elas com a mais trivial que seja o assunto que está sendo tratado. Firmou o famoso e genial escritor Frank Kafka: talvez haja apenas um pecado capital, a impaciência. Devido à impaciência, fomos expulsos do paraíso. Devido à impaciência, não podemos voltar. Tal defeito não cabe ao nosso colega. Seguindo sempre em frente, mesmo com intervalos que se fizeram necessários para o descanso, a juíza Joana Sarmento de Matos, mulher de pele clara e cabelos longos e escuros, aparece sentada à mesa do plenário, concentrada em seus apontamentos. E ter como dogma inerradável que as coisas mais indispensáveis é um homem que reconhece o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Sem me alongar demais, porque desnecessário, até porque já estamos no horário do almoço, Vossa Excelência, na composição dessa corte, sem querer, dourar demais a pílula, se despede com a missão cumprida. Nos despedimos, na data de hoje, de um jurista sem escola, um jurista que seguiu plenamente os ensinamentos de Confúcio. Escolhe um trabalho de que gostes e não terá que trabalhar nenhum dia na tua vida. E neste trabalho, em que mais uma vez se vai valer de Confúcio, é preciso calma, paciência e prudência, transportando um punhado de terra todos os dias para fazer uma montanha. Missão cumprida, conterrâneo de resplendor. Vossa Excelência veio resplandecer em Roraima. Resplandeceu junto ao Tribunal Regional Eleitoral e, com certeza, voltará a resplandecer junto ao órgão de origem. Apenas para aliviar um pouco a rigidez protocolar, já que a gente está no horário do almoço,
tanto eu quanto Vossa Excelência, de Minas Gerais para Roraima, A juíza pode-se Joana dizer, Sarmento de mãos Matos, dadas, mulher de pele clara e chegamos cabelos ao longos e Brasil. escuros, E Vossa aparece sentada à mesa do Excelência plenário, ainda concentrada em seus Em apontamentos. esplendor e em Roraima. Muito obrigada. Presidente, eu queria agradecer as palavras da doutora Joana, agradecer a Vossa Excelência, todos os colegas que eu tive satisfação de estar aqui no tribunal durante esses 2 anos, a todos os membros do Ministério Público e aos servidores. Então, parabéns O juiz especial aos Marcos Gil, servidores. relator do Em nome processo, Neto, aparece que sentado me à direita da assessorou aqui um mesa. tempo. São Ele é um homem servidores de cabelos curtos acima da escuros, média, e eu usa saio óculos e tranquilo, veste toga preta com sabendo detalhes que vermelhos, nós temos observando um dos atentamente melhores seus tribunais. documentos durante a Isso sessão. vai ser comprovado na gestão de Vossa Excelência. Agradeço mais uma vez e até respeitando, sendo mais breve que a doutora Joana, por causa do almoço também, né? Um abraço a todos. Obrigado. Doutor Marcos, eu gostaria de lhe render minhas homenagens, parabenizá-lo pela brilhante atuação que teve aqui. Eu não estive junto durante todo o período, porém, durante o curto tempo em que pudemos trabalhar juntos, Vossa Excelência já deixou uma marca na gestão, que foi a brilhante ideia trazida da ouvidoria indígena. Então, com poucos dias em que pudemos atuar juntos, Vossa Excelência já deu essa enorme contribuição. O desembargador Eleitoral de Mozarildo, Roraima. Eu de lhe pele agradeço clara e lhe cabelo parabenizo grisalho curto, por essa aparece sentado ao iniciativa e por centro. todo o trabalho desenvolvido durante o biênio. Alguém mais não... Pois não, doutor Renato. Senhor presidente, bom dia a todos e a todas. De forma bem breve, eu gostaria de... O juiz Renato Pereira de Albuquerque aparece agradecer, sentado na a extremidade oportunidade de direita ter da mesa. trabalhado aqui Veste nessa- toga preta com nesse detalhes em plenário. vermelho, tem E pele nesta parda, corte, cabelo com o curto e doutor escuro. Marcos Gil. Divergimos bastante em muitos temas, não foi, doutor? Mas, assim, sempre aprendendo com Vossa Excelência, que é um grande profissional, um grande jurista, processualista, então, nem se fala, conhece com muita profundidade toda a técnica processual. E eu confesso que eu aprendia em cada divergência, porque sempre que um argumento vinha um contraponto, e isso realmente, como a doutora Joana trouxe, eu acho que nos engrandecia e me engrandecia sobremaneira. Então, eu quero te parabenizar por sua passagem aqui neste tribunal. Não foi uma passagem à toa. Muitos casos complexos nós enfrentamos aqui, e Vossa Excelência sempre com soluções extremamente técnicas e, sobretudo, ponderadas. Então, te parabenizo mais uma vez e agradecer por ter feito, o acréscimo. O juiz Renato Pereira Albuquerque pela aparece sentado na extremidade forma como direita o da senhor mesa. trouxe sua vocação, Veste toga preta com e seus detalhes em vermelho, ensinamentos, e tem sua pele parda, teoria, cabelo curto e escuro. enfim, toda a sua grandeza em termos de conhecimento, e espero que a gente possa nos encontrar novamente em outros, se não aqui, né, porque ainda é possível, mas em outras tribunas, em outros locais em que o direito é efetivamente aplicado e aplicado da melhor forma. Parabéns, o senhor é um grande jurista e, de fato, engrandeceu bastante aqui o Tribunal Regional de Roraima. Foi uma passagem marcante, doutor Marcos Gil. Parabéns. Antes de encerrar, eu gostaria de trazer o conhecimento do colegiado, que logo mais às 13 horas nós vamos nos deslocar, toda a equipe da gestão, para a comunidade indígena de Campo Alegre, para dar início aos trabalhos de 2025 da Justiça Eleitoral Itinerante, que a partir de hoje vai atender diversas comunidades no estado todo, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas. Fala o desembargador do Nosso centro. foco não será a capital, e sim essas comunidades com maior dificuldade para ter acesso aos serviços da Justiça Eleitoral. Então, damos início hoje com uma programação diária, a partir de hoje, em inúmeras comunidades. Ainda esse mês vamos ao Iramutã também. Vamos passar por quase todas as comunidades daquela região das serras, de forma que, durante o ano,
todas as comunidades com maior dificuldade de acesso vão ter um amplo acesso ao serviço da Justiça Eleitoral. Eu gostaria de convocá-los para a próxima sessão ordinária, que será realizada amanhã, dia 13, no formato virtual, a partir das 10 horas da manhã. E, com isso, agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada a presente sessão. Um bom dia. Surge a tela final da transmissão do TRE Roraima, com o aviso sessão de julgamento e fim de transmissão. À direita, aparece a imagem do Mirante de Boa Vista ao entardecer, com céu alaranjado e a cidade ao fundo. À esquerda, o layout em branco e azul destaca as informações oficiais e o brasão do tribunal, encerrando a sessão.